Boa tarde, eu me chamo Jéssica Rayane Costa da Silva, estudo na Universidade Estadual Vale do Acaraú e hoje irei realizar uma atividade proposta pelo professor Márcio da disciplina de estágio 2. Bom, eu vou falar um pouco sobre frações e vou resolver alguns exemplos relacionados à soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Bom, eu vou começar lendo um pequeno texto sobre fração, que os egípcios, segundo os egípcios, a marcação era realizada da seguinte maneira: esticava-se as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. Como a medida dos terrenos da maioria não era dada exatamente por números inteiros, surgia então a necessidade de um novo conceito de número, um número fracionário. Os egípcios usavam frações unitárias, ou seja, com o numerador 1 dividido por um número inteiro. Como, por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4, e assim foi denominada de frações egípcias. Bom, o objetivo da aula sobre frações: desenvolver o raciocínio lógico, compreender a fração como parte da divisão presentes em várias situações do dia a dia, como por exemplo na receita, construir representações fracionárias, resolver situações problemas envolvendo as 4 operações, ler e interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas, conteúdos conceituais, numerador e denominador, gráfico, tabela de receita e situações problemas. Numerador. Bom, como a gente já sabe, uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números, onde eu tenho um tracinho que separa o numerador do denominador. O numerador é a parte que está em cima e o denominador é a parte que está embaixo. Por exemplo, se eu tiver a fração 4/6, esse 4 ele é chamado de numerador e esse 6 é chamado de denominador. E esse tracinho aqui é o tracinho da divisão, que separa o 4 do 6. Continuando. Tabela de receita. Em uma receita, por exemplo, uma receita de bolo, a gente encontra várias medidas de frações. Por exemplo, quando eles dizem no modo de preparo, coloque 1,5 xícaras de leite. Por exemplo, aí eu tenho uma representação do número 1/2, 1/2, que representa uma fração. Por quê? Porque aqui eu tenho o numerador e tenho o denominador. Eu tenho uma razão, na verdade. Continuando, a gente vai falar um pouco, resolver aqui, algumas operações com frações. Como, por exemplo, a fração quando ela tem o mesmo numerador, 3/4 mais 2/4. O que eu faço aqui? Já que ela tem o mesmo denominador, eu apenas repito o denominador e somo os numeradores. Por exemplo, 3 mais 2, 5. O mesmo denominador, então eu repito. Como não dá mais para fazer nada, então essa seria a resposta. Na subtração acontece a mesma coisa. Repete o denominador e resolve o numerador. 6 menos 1, 6 menos 1 é 5. E repito o 3, 5/3. E quando ela tem o numerador, quando ela tem o denominador diferente, o que acontece? Aqui eu tenho o 8 e o 3, são denominadores diferentes. Eu vou ter que tirar o MMC de 8 e de 3. 8 e 3. O que acontece aqui? 2, que dá 4, que dá 3. 2, que dá 2, que dá 3. 2, que dá 1, que dá 3. E 3, que dá 1, que dá 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o MMC aqui será 24. Divido com o denominador e multiplico com o numerador. 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 2,
6. Repete o sinal de menos. 24 dividido por 3 dá quanto? 8. 8 vezes 2, 16. 6 menos 16, menos 10. Repete o 24. Dá para simplificar por quanto? Por 2. 10 por 2, 5. 24 por 2, 12. Menos 5 sobre 12 avos. Agora vamos para o exemplo B. Mesma coisa, tira o MMC de 7 e de 3. Por 2 não dá, dá por 3, o menor. E dá por 7. 7 vezes 3, 21. Aqui o MMC vai ser 21. Divide com o de baixo e multiplica com o de cima. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 3, 9. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 2, 14. 9 para 14, 5, né? Menos 5 sobre 21. Então, essa fração deu negativa e essa fração também deu negativa. Então, esses exemplos foram mais para mostrar que quando a fração ela tem o mesmo denominador, a gente apenas repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Agora, quando ela tem um denominador diferente, o que acontece? Quando ela tem um denominador diferente, a gente pega, tira o MMC desses denominadores e resolve a fração. Na multiplicação de frações, a multiplicação de fração é super simples. Por quê? Porque basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? 8 por 2, 4. 18 por 2, 9. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 5, 35. E a divisão de fração, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque aqui na divisão de fração, a gente tem que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu tenho uma fração 4 sétimos e 2 quintos. Repete a primeira fração e multiplica por o inverso da segunda. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. Dá para dividir? Dá. Por 2. Que dá 10 sobre 7. Aqui é a mesma coisa. Repete a primeira fração e multiplica por o inverso da segunda. 7 vezes 3, 21. 9 vezes 2, 18. Dá para dividir? Por 3, né? 21 por 3 dá quanto? 7. 18 por 3 dá quanto? 6. 7 sextos. E agora a gente tem alguns probleminhas relacionados à fração. Como, por exemplo, determine 2/3 de 120. O que acontece? Determine 2/3 de 120. Você vai fazer o seguinte. 2/3 vezes 120. 2 vezes 120 dá quanto? 240. 240 dividido por 3 dá quanto? 80, né? Numa caixa existe 80 bombons. Calcule 2/5 desses bombons. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular 2/5 de 80. 2/5 de... Pode colocar o de ou não. De 80. Porque esse de, ele significa o sinal da multiplicação. 2 vezes 80, 160, né? 160 dividido por 5 dá 32. 32 o quê? Bons. Então, 2/5 de 80 quer dizer que eram 32 bombons. Um automóvel percorreu 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros. Quantos quilômetros esse automóvel percorreu? Como é que a gente vai fazer? 3/5 de 600. Esse de, como eu já falei, ele significa multiplicação.
quanto que é 3 vezes 600? 1.800, né? 1.800. Dividido por 5. 1.800 dividido por 5 dá 360. Então, quantos quilômetros ele percorreu? 360 quilômetros. Bom, essa foi a nossa explicações sobre frações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada.